Às vezes nós precisamos passar por isso. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós precisamos, que é Deus nos mostrando que nós dependemos da misericórdia dele, amém? Lá em Jeremias 17:7 diz: bendito o homem que confia no Senhor. Eu te convido você a confiar nesse Deus maravilhoso, amém? Agradeço a minha oportunidade, passo a palavra ao pastor Fábio. Amém, glória a Deus. Das paz, igreja? Amém. Que o Senhor Deus, amém, abençoe tua vida. Amém. No nome santo, amém, poderoso, amém, maravilhoso, glória a Deus, de Jesus, amém? Não se constrange em bater palma para Jesus. Seja bater o palmo para o Amado Batista, para o Roberto Ricardo, para o Chitãozinho Sororó, para o Leandro Leonardo. Pode bater palma para Jesus, que não tem problema, amém? Deus Henrique era apaixonado pelo Amado Batista, gente. Geraldo que tinha zona, saiu umas lá da princesa do Amado Batista, né? Como é que é, Geraldo? Princesa. Esqueci. E na verdade ele gostava dessa música. Aí mais uma! Oh Deus, misericórdia, Senhor. Obrigado, Jesus. Deus nos tirou da lata do lixo, amado, amém? Para proclamar o Evangelho das Boas Novas. Eu não tenho orgulho daquilo que eu fiz, mas eu tenho alegria por aquilo que Jesus fez pelo mundo. Aleluia! Aniversário da semana. Alguém para chorar e abençoar você? Nascimento, casamento, um bem que você quer apresentar ao Senhor Jesus, já que tudo é dele, né? Nada é nosso, mas tudo é dele. Andressa, Natalina, orando para casar, né, Natalina? Dá uma cosquinha também. Aqui se beijar tem que casar, tá? Tem que casar. Aqui, acho que o negócio é lei. Beijou, casou. Esse rapaz aí, cabeludo aí. Beleza, cara? Mas foi o que? Queremos abençoar esses queridos, essas queridas e esses queridos. Estenda as mãos para cá, por gentileza. Você é a pessoa de Deus também? Então abençoa, fala: Deus, guarda essa criança, Senhor. Protege ela, dá um futuro abençoado, abençoador para ele. Abençoa essas jovens aqui, ó, em nome de Jesus. Pede saúde, livramento, cuidado de Deus, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós como igreja do Deus vivo, exaltamos o teu nome, Senhor. Queremos apresentar aqui à frente cada pessoa que está fazendo mais um ano de vida. Nós nos abençoamos pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Deus, pedimos a Senhor que dê muita vida e muitos anos de vida em nome de Jesus, com saúde, com paz, tudo que eles fizerem, que tenha a bênção do Senhor. Deus, livra essa criança de toda a seta do diabo, mantenha o pedófilo longe dele, no poder do nome de Jesus, e guarda essas vidas para a glória do teu nome. Seja com eles, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós profetizamos saúde, paz, bênção, onde vocês forem, que a bênção da terra esteja na vida de vocês, em nome de Jesus, Pai. Seja com eles, por onde eles forem, nós oramos e te agradecemos e te aplaudimos na vida deles, em nome de Jesus, Pai. Se você puder não sentar, nós vamos ler 4 versículos da palavra de Deus. Mateus capítulo 17, versículo 24. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 17, versículo 24. Quem achou, fala amém? Quem está perdido, fala ai de mim. Mas eu estou muito feliz com os nossos jovenzinhos, tá? Dos 11 aos 16 anos. Estamos com um projeto de envolver esses jovens e a gente tem visto coisa muito boa, viu? Nós vamos ter um grupo de teatro nessa igreja que vai ser uma bênção muito grande. Eles já estão se soltando, falando, que um dia estão pregando, daqui um dia vão estar tendo o culto deles, eles vão dirigir, pregar e cantar. Amém? Então incentiva o teu filho a estar na presença de Deus. Incentiva ele a ler Bíblia, a orar, que Deus vai usar esse jovem e essa jovem para a glória do nome dele. Amém? Nossos filhos são de Jesus, amado. Não vamos entregar para o bicho, não. Nós vamos lutar até ver eles na presença do Senhor dando frutos. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Posso ler? Tendo eles chegado a Cafarnaum, eles quem? Jesus e os discípulos. Dirigiram-se a Pedro
os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou. Jesus é o Deus que se antecipa. Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos dos filhos. Os filhos não precisam pagar. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém? Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, você me ajuda aí? Senhor, meu Deus e Pai, no nome de Jesus, louva-te por cada vida que está aqui, Senhor, cada pessoa que está nas redes. Eu peço a tua bênção, meu Deus. Só o Senhor tem poder para abençoar, para quietar a alma deste homem, desta mulher, para tirar a ansiedade do nosso coração e para poder falar aos nossos filhos que tenha paciência, tudo vai dar certo. Pai, seja conosco, seja com essa vida, seja com a nossa igreja, e tudo que o Senhor fizer aqui, seja para a glória do teu santo nome, Senhor. Deus, talvez pessoas estão aqui sendo constrangidas, não por causa de um imposto, mas por causa de uma dívida. Eu te peço, Pai, ensina esta pessoa a lançar o anzol nesta noite em nome de Jesus. Eu quero declarar o milagre do peixe do teu anzol no nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Tudo que o Senhor fizer aqui em nossa vida seja para a glória do teu nome. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar-se, por gentileza, meu irmão. Nosso tema: o milagre de um peixe apenas. O milagre de um peixe apenas. Quando nós pensamos e falamos no milagre, nós pensamos que Jesus multiplicou pães e peixes para 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças e mais açougues também, né? Quando nós pensamos em milagre, nós pensamos naquele milagre que Jesus, ele transformou água em vinho. Em casamento, o judeu não podia faltar vinho, e acabou. Jesus falou assim: olha, vai lá e leva essa água aqui, mostra para o mestre Sala, para ele dar uma olhada. Como provou aquele vinho, era o melhor que tinha na terra. Então, quando nós pensamos em milagre, nós pensamos em Jesus falando para Lázaro: Lázaro, levanta-te, dizendo para o cego, né? Vai lá e lava o olho no tanque lá e volta vendo, né? Mas existe também o milagre de um único peixe. E talvez o milagre que você precisa nesta noite não é de uma multiplicação para 5.000 pessoas de pães e peixes, mas de um único peixe. Talvez um único peixe da tua vida pode resolver o teu problema para hoje, para esse mês, para todo o ano 2025, 26, 27 e 28. É só você abrir o coração, né? Eu creio nesse Deus, amado. Ele é um Deus que faz milagre. Por que, pastor, que a gente tem tanta dificuldade para contemplar os milagres de Deus? Porque nós não temos a boa vontade de Pedro de obedecer a Jesus. Se fosse eu, você, nós iríamos: mas Jesus, para que ir lá pescar, Jesus? Mas por que você não pode fazer um milagre aqui? Por que eu não posso pedir emprestado para João um dinheiro? Não era tanto dinheiro assim. Hoje devia dar uns R$300, né? É muito dinheiro, mas não é, né? Se você espremer, você faz dinheiro aparecer, né? Principalmente se for só, é só que o dinheiro guardar debaixo do colchão lá, tá? Você espremer a veia, o dinheiro aparece, né? O segredo, estou contando isso aqui para você, esse segredo, tá? Aí, não é tanto dinheiro. Poderia falar assim: mas a gente pega emprestado, a gente, né? Vai lá, pega o anzol, lança o primeiro peixe pegar, você abre a boca dele, vai ter uma moeda lá dentro, um starter, você paga para você e paga para mim também. Pedro foi, amado, lá e pescou o peixe. Se fosse você tinha dado muita dificuldade. Não, agora não, eu vou mais tarde, né? Pedro foi, e é para pegar um peixe, o primeiro. Não tenta pegar o segundo ou o terceiro depois, é um só. Resolveu o problema, vem para casa, vem embora. Amém? O imposto do templo que estavam cobrando de Jesus e de Pedro era a manutenção do templo. Durante um ano, todo judeu adulto tinha que pagar pelo menos uma vez um imposto do templo, que era esse dinheiro que estavam cobrando de Pedro e de Jesus. Lá em Êxodo capítulo 30, versículo 13 ao 16 fala desse imposto que era para manter o templo, as coisas do templo, né? E estavam cobrando de Jesus. No versículo 16 de Êxodo 30, diz que esse dinheiro era para expiação. Jesus, lá em 1 João 2,2, diz que ele é expiação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas do mundo inteiro, né? Jesus era filho de Deus, é Deus. Deus é o dono do templo, amém? Deus é o dono da igreja, então Jesus não tinha obrigação de pagar imposto. Mas diz Pedro: para que não nos escandalizemos, vai lá e paga por mim e por ti. Eu preciso pagar.
eu sou isento, eu sou da nobreza, mas paga, para não escandalizar. Essa palavra no grego, escandalizar, tem o sentido de ofender, de criar confusão, contenda desnecessária. Pedro já estava acostumado com Jesus, amado, nas pescarias de Jesus. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 3 ao 11. Pedro pescou a noite inteira, não pescou nada. Você conhece a história. E de manhã, ele consertando as redes, né? Lá, Jesus passa e vai lá e sobe em cima do barco de Pedro, que não tinha pescado nada, e prega para o povo na beira-mar. Depois que Jesus pregou para todo mundo, Jesus: Pedro, vai-te ao lado, vai para o mar aberto e lança as redes. E Pedro disse assim: Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu tentei, mas não pesquei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Você lembra disso? Ele lançou as redes e começou a vir peixe. Jesus sabe onde está o peixe, amém, amado? Disse para a pessoa que está ao seu lado: Jesus sabe onde está o peixe. Ele começou a vir peixe, estava vindo tanto que pegou assim: vai afundar o barco. E chamou João e os outros: traz outro barco. E os dois encheram e saíram quase a pique, quase a ponto de afundar. O problema do crente não é quando ele está na prova, no deserto, ele busca Deus, ele bota a boca no pó, ele faz jejum, ele busca oração, ele pede ajuda. O problema do cristão é quando ele recebeu a bênção. Ele poderia ter afundado com a bênção, ele tivesse colocado todo o peixe só no barco dele, teria afundado. Ele teve que dividir o milagre dele, amém? Aprenda uma coisa: Deus abençoa muito você, mas não é só para você. Tem pessoas que serão abençoadas através daquilo que Deus vai fazer da tua vida e através de ti, amém? Então essa é uma experiência muito grande, só que foi com ele, né? Lá em João capítulo 21, versículo 4 ao 8, Jesus já ressuscitado, Pedro não quis mais mexer com o negócio. Ser pescador de homens não dá certo, não. Eu vou voltar a pescar peixe. E voltou mais 7 com ele. Geralmente, quando alguém sai de uma igreja contrariado, ele não vai sozinho, ele leva a família, leva mais gente. Todo azedo é um azedume, ele vai azedar mais gente, né? E Pedro desistiu depois que Jesus morreu. Não quer mais esse negócio de pescar homem. Eu vou pescar peixe porque eu sei pescar peixe. E ele foi com mais 7 e pescou a noite inteira e não pegou nada. João capítulo 21, versículo 4 ao 8. Jesus na praia, de manhãzinha, mais cedo, 5h30, ele viu eles lá no meio do mar e falou: filhos, vocês pegaram alguma coisa? Não pegamos nada, está ruim essa noite, não deu nada não. Lance a direita do barco às redes, vocês vão pegar. Peixe. João falou assim: é Jesus. Pedrão, que estava só de zorguinha, vestiu a roupa, pulou na água e foi nadando na frente do barco. Chegou lá e arrastou aquela rede com 153 grandes peixes. Jesus falou assim: olha, já tem peixe como que Jesus ressuscitado, mas vocês trazem mais alguns do que vocês acabaram de pegar. Jesus nunca vai te pedir nada que ele não tenha pronto para você, amém? Então Pedro era o cara que tinha experiência com Jesus na pescaria de rede. No anzol, essa é a primeira vez que Jesus manda ele pescar com anzol. Mas Pedro foi, amém? Eu queria que você se atentasse a uma coisa: que Jesus, mesmo não tendo a obrigação de pagar o imposto, ele pagou. Jesus foi exemplo para tudo para nós. Ele disse assim: se alguém te constranger a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Caminhar não era andar do lado um do outro, amado, mão dada, conversando. Não daquele tempo, Roma mandava em tudo. Chegava o soldado romano e falava assim: Zé, vem aqui, Zé, entendeu? Aí Zé vinha: ajoelha aí que eu vou montar nas suas costas aqui, você vai me carregar 1 milha. E empoeirava nas costas do Zé, e o Zé aqui tinha que carregar 1 milha. E Jesus disse: se alguém te obrigar a ir com com ele 1, vai com ele 2. Certo? Você lembra disso? É fácil fazer isso, não? Quando é uma magrinho, não dá para carregar do nome, se for um gordão, hein? Vem cá, fala, o cara com 120 quilos, vou morrer, gente, né? Assim, eu olhar o gordão, você desmaia logo uma vez, né? Quem sabe você escapa, né? Então, Jesus sempre ia além. Jesus nunca fazia só aquilo que era necessário. É o mal da igreja que não faz não o que é necessário mais, amado. Os cristãos vivem, como dizia o meu pai, meu finado pai, a pulso, no empurrão. Jesus disse: se você faz apenas o que te foi mandado, você é um servo inútil. Tem empregado que só faz aquilo que é mandado na marra, não cresce nunca na empresa, não tem aumento de salário nunca, ainda fala mal dos outros. Porque se você é empregado, pode chegar 5 minutos mais cedo, sair 5 minutos depois do horário. Se você pode, tem empresa que não acabou o horário ali, pronto, acabou. Mas tem empresa que dá para você fazer uma média, amém?
É importante essas coisas, querido. Nós questionamos Deus porque a nossa vida não vai, não anda, mas nós não questionamos a nossa conduta. Sempre estamos fazendo só o que é necessário e no limite das coisas ainda. Deus quer que você faça um pouco mais, certamente. Há muitos anos atrás eu estava trabalhando em um mercado no Grande Paraná chamado Comercial São João. O Robson que está aqui, ele sabe quem que é o dono lá. Sabe? E aí eu trabalhava no balcão, todo dia às 7 horas estavam na frente. E naquele tempo, no São João, tinha uma calçada bem grandona, e os fechados vinham para dormir, para passar a noite ali, noiado, sabe, bêbado. Eles entravam ali naquela calçada e passavam a noite lá. E um dia eu cheguei com a minha motona lá, com a minha motocona CBX200, fumando, parecia uma maconheira, tanto fumava. Parei embaixo da vizinha, estou esperando o Valdir chegar, o meu patrão, porque ele estava no mercado, né? E Deus falou assim no meu coração: Fábio, você não me ama. Quando eu falou, mas é falado aqui dentro. Não é uma voz de, Fábio, não te amo, né? É algo assim, é algo tão próprio de cada um de nós, que cada um sabe quando que escuta Deus. Fábio, você não me ama. Eu falei: claro que eu te amo, Jesus. Claro que não. Você me amasse, você estaria falando do meu amor, que eu tenho, não só pela sua vida, mas por esses bêbados que dormem na calçada da empresa que você trabalha. Eu olhei assim, que mundo integridade está inchado. E eu fiquei com tanta vergonha, sabe? Falei: tá bom, mas amanhã eu vou chegar mais cedo. No outro dia eu cheguei 40 minutos mais cedo do que eu chegava, e sentei no meio daqueles bêbados e comecei a contar a minha história para eles. Eu era um drogado, eu era um cheirado a cola. Um dia eu amanheci grudado na cama que a cola derramou em cima de mim. Quando tinha droga, eu cheirava gás de geladeira e fui contando. E os caras: mas como é que você saiu? Eu falei: Jesus me tirou de lá. O que aconteceu? Eu confessei o meu Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Comecei a orar para aqueles dedos, comecei a expulsar os demônios deles. Muitos, amados, se converteram e saíram daquele lugar. Naquele tempo que eu fiquei naquela empresa, muitos correram o vício, uns os pais buscaram, levaram para cima da impressão. Deus fez alguma coisa, Deus fez algo grande naquele lugar. Isso é para a glória minha, não. É porque se Deus usou um Zé como eu, o que eu poderia fazer com alguém igual a você? Talvez tenha muito mais capacidade do que eu. É só você ter disposição de fazer um pouco mais do que você tem feito. Deus alcançou aqueles bêbados, não todos, não vou falar para você que foram todos, mas alguns deles foram alcançados. Eles iam comprar cachaça lá, passavam no balcão, e aí, irmão, beleza? Uma música. Garotinho, né? Uns três assim, três redondinhos assim. Vocês sabem, vocês querem cachaça, vocês sabem onde é, né? Aquelas bombinhas assim, aquelas três redondinhas, né? E aí, irmão, não sei o que, né? Vem, comecei a orar por aqueles bêbados. Gente, Deus quer usar você, amém? Então Deus vai querer que você faça um pouco mais. Por que Jesus disse para Pedro para pagar o imposto? Por ele, para não escandalizar. Você sabe por quê? Jesus usava a virtude do máximo. Em uma sociedade acostumada a fazer o mínimo, Jesus sempre fazia algo mais. Em uma sociedade acostumada a fazer o mínimo do mínimo do mínimo, Jesus sempre fazia algo mais. Você sabia que hoje existe a média? A excelência é 10, mas se o cara chegar a 5, tá bom? O que é média? É ser medíocre. Deus nunca nos chamou para ser medíocre. Deus nos chamou para ser excelentes em tudo, mano. Amém. Seja 10 na tua empresa, seja 10 na faculdade, seja 10 lá na escola, seja 10 na tua família, seja 10 por onde você for, porque Deus tem 10 para você. Deus nunca deixou a média para nós, a média para o mundo, para nós, como filhos do rei, é excelência, é 10, é lá em cima. Mas você vai ter que fazer um pouco mais. Talvez você não tenha feito. Eu estava falando para uma pessoa que foi pedir aumento para a chefe, e a chefe não gostou. E eu disse para a pessoa: eu nunca pedi aumento de salário, nunca, mas eu sempre tive aumento de salário. Nunca pedi, falei: patrão, estou ganhando pouco, me dá uns 500 de aumento, nunca pedi, mas eu dava por onde em pensar em me dar aumento de salário. Faça um pouco mais, amém? Tem 30 anos que eu trabalhei no São João, lá de Paraná. Eu faço uma aposta com você, se nós pudéssemos fazer a aposta. Se eu ligar amanhã cedo lá e for o mesmo dono, e falar assim: eu estou precisando voltar para a gente Paraná, preciso de emprego, eu aposto com você, o meu carro contra a sua bicicleta, que ele me dá um emprego. Mesmo que não tenha lá, ele vai me dar um emprego, porque ele conhece o tempo que eu passei por lá, amém? A nossa vida, mas nós temos que deixar um caminho feito, senão a gente vai voltar, tem um caminho para a gente voltar. Claro que você não, eu espero que você não volte
Eu espero não ter que voltar e ter que encostar a barriga no balcão e trabalhar no balcão de novo. Todavia, porém, se for necessário, tem porta aberta nos esperando. Amém? Você acredita nisso? Embora Jesus não fosse obrigado a pagar imposto, mas assim fez, para ensinar sobre se antecipar aos problemas e não criar problema. Ele ensinou também sobre como que Deus é a provisão divina nossa, que Deus ele cuida dos seus filhos em todos os detalhes, mas principalmente com isso, para que não se escandalizemos, para que não se ofendam, para que não criem problema, vai lá e paga. O cristão ele tem que entender que ele é um agente de Deus nessa terra para pacificar situações e para evitar problemas. Certo? Alguém diz que vai te levar na justiça porque você tem uma treta com ele. O que você faz? Você se antecipa e vai conversar com a pessoa. Certo? Amém? Amém. Jesus então, quando ele disse isso, foi para que não criasse problema. Gente, a nossa vida sem problemas, a gente enfrenta luta, mas tem cristão que cria problema por onde ele passa, onde ele vai, cria problema, ele é o problema. Nós devemos nos julgar a nós, mano. É tão fácil apontar o dedo para você e dizer onde você está falhando, mas eu tenho que olhar para a minha vida, amém? E você olhar para a sua. Mateus capítulo 5, versículo 25 diz assim, Mateus 5, 25, entre em acordos sem demora com teu adversário, enquanto está de caminho com ele, para que teu adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Fala de duas pessoas que estão com treta, um der para o outro. Aí o que está dizendo aqui? Antes de chegar no fórum, conversa com a pessoa, entre em acordo, busca acordo com essa pessoa, para que não precise chegar lá e o juiz dar uma sentença contra você. Amém? Jesus nos ensina em tudo, amado, mas pratica muito pouco daquilo que o Senhor nos ensina. Jesus pagou imposto que não devia, com dinheiro que não possuía, para satisfazer pessoas que ele preferiu não desagradar. Pagou imposto que não devia, pagar o que deve já não era difícil, né? Então o que não devia, com dinheiro que não possuía, foi buscar na boca do peixe, para não ter problema com pessoas que ele não quis desagradar. Para que não se escandalizemos, versículo 27. Esse não escandalizar é não colocar pedra de tropeço para as pessoas chegarem-se a Deus. Você sabia que tem muita gente que nunca vai se converter a Jesus, porque o crente, o evangélico, o cristão, o protestante, nunca deu testemunho de Jesus e sempre criou problemas. Tem gente que não quer saber de Jesus nunca, porque alguém fez raiva para ele. A Bíblia é bem clara em dizer que nós não podemos ser pedra de tropeço para as pessoas chegarem-se a Deus. 1 Coríntios 10, 32 diz isso, poder colocar aqui. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Eu não posso ser tropeço para você servir a Deus. E você pode ser tropeço para que ninguém queira servir a Deus, amado. Às vezes o testemunho do crente, ele está esparramando. Nós falamos disso aqui domingo passado. Ele esparrama o tempo inteiro. As pessoas, mesmo que elas nunca venham na tua igreja, elas precisam saber que você é um crente transformado pelo poder da palavra de Deus. Ela não é mais, ela é prostituta, é uma santa mulher, é um drogado, é um homem abençoado, é um mentiroso, só fala a verdade, é um péssimo marido, é um excelente pai. Vão dizer isso de mim e de você, amado, mesmo que não queira, porque aquilo que Deus fez na minha vida, na sua vida, ninguém pode tocar, nem macular, nem tirar, porque foi Deus quem te deu. Mas você tem que deixar Deus fazer isso através da tua vida. Mas eu disse assim, eu não vou ler aquele cara porque ele comprou aqui, não pagou, nunca deu uma satisfação. Deus me livre, e na igreja daquela pessoa lá que deu em cima do meu marido ou da minha esposa, está repreendido, mas nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. O milagre do único peixe se deu principalmente pela obediência de Pedro. Ele obedeceu sem questionar. Nas outras duas pescarias ele já tinha feito isso, obedeceu e deu certo. Então Pedro vai e obedece de novo e tem um outro milagre para contar. Amém? Amém. Muitas pessoas, queridos, eles não têm tido experiência com Deus. E se fosse naquele tempo, não teriam tido, porque a vida dessa pessoa é uma pessoa que questiona o tempo inteiro. Você questionar aquilo que você não entendeu, isso é fato. Eu não entendi, então me fala de novo, me explica. Mas tem gente que, por causa do orgulho dele ou dela, questiona o tempo inteiro. Tem gente chata, mano. Ele entendeu o negócio, mas ele questiona por questionar, só para contrariar, né, o SBC, né? Tem gente assim. Muita gente, quando Deus manda fazer uma coisa, ele não faz.
Ele questiona Deus, mas por que eu deveria fazer isso? Deus tem um milagre, amado, e muita gente não tem presenciado os milagres de Deus, não tem tido milagre em suas vidas, porque não obedece aquilo que Deus falou. Nem sempre Deus vai falar conosco através de um sonho, uma visão, falando no coração. Às vezes, quase sempre, Deus vai falar através da palavra dele. Esse é o caminho, andar por ele. Isso aqui é a vontade de Deus, praticar, mas nós estamos, e muitas vezes questionamos, mas Deus não é fiel? Por que Deus não faz na minha vida? Talvez está faltando obediência para a minha vida, em relação às coisas de Deus. Eu conto nessa igreja, se você já escutou, me perdoa. Mas foi uma experiência nossa, então eu preciso contar, talvez você nunca escutou. No começo da nossa igreja, tinha a igreja lá em cima, lá que nós alugamos de ponto, a tal da Periel. Mudou de ponto, construíram um prédio e nós alugamos lá o ponto deles. Um salário e meio. E um dia começou uma igreja. E aí eu fechei a empresa. Quando eu tinha a minha empresinha, a minha microempresa, eu nunca atrasei um dia de salário, um dia de aluguel para ninguém. Eu pagava em dias, um dia antes, Eu posso pagar aluguel, se não for no dia, um dia antes. Isso aí é bom. O dono do imóvel fica contente contigo. E aí, eu nunca atrasei. Depois que fechamos a empresa e fomos trabalhar com a igreja, o trem fechou. Eu comecei a atrasar o aluguel da casa, que nós morávamos, e do ponto foi alugado, que era mais de um salário e meio. E o trem foi acochando tanto, gente, que não tinha mais onde fazer empréstimo na conta da mulher, minha conta no Credit Valley, naquele tempo já estava estourada, não tinha por onde correr mais. Não sei se aconteceu com você, você já olhou assim para uma situação e viu que não tinha jeito nenhum mais? Você não tem nada para vender, você não tem, não tem jeito, não tem ninguém para você pedir dinheiro emprestado, não tem mais limite no conta. E eu fiquei desesperado, porque o dono lá, do prédio, ia lá em casa. E aí, pastor, está tendo dinheiro do aluguel? Eu dei um cacarão desse tamanho, ainda não, mas Deus proverá. Que vergonha, Deus, sua misericórdia. E aí eu voltava arrasado dentro de casa de Deus, nunca trazei um aluguel quando tinha minha empresa, e agora como pastor estou passando vergonha, Senhor. E eu fui orar a Deus, porque eu não tinha mais por onde sair dinheiro. E aí eu fui orar a Deus, e Deus falou para mim, faz um jejum de 7 dias só com água. E eu fui fazer. Fiz um jejum de 7 dias. No sábado que eu ia entregar, às 6 horas da tarde. Meu pai estava em casa naquele tempo e dizia assim, você é muito doido, você fica fazendo jejum aí, passando fome. Eu não podia contar para ele por que era. Ele achava que eu estava em jejum só por causa de alguns irmãos da igreja. Ele dizia, esse povo não quer nada com nada não, pai, deixa esse povo para lá, Bem, E aí, sábado, 6 horas da tarde, a minha esposa ia sair para comprar algumas coisinhas, e eu ia para lá, eu fui, quando eu voltei, meu pai falou assim para mim, uma pessoa ligou aqui no telefone fixo, que era o da empresa, e disse que ia mandar uma oferta da igreja, e pediu para você entrar em contato, que ele quer o nome da conta, Eu já fiquei feliz, Falei, poxa, eu entreguei o jejum hoje, Deus já tocou no coração de alguém para mandar uma oferta. E aí eu entrei em contato com a pessoa, mandei um SMS com a conta da minha esposa, porque a minha estava lá cancelada. E aí eu, no outro dia cedo, não sei se foi sexta, sábado, não lembro mais. Eu sei que no outro dia fui ao banco, e a pessoa falou, amanhã você pode ir de manhã lá que o dinheiro vai estar lá. Tem gente assim, positivo, Ele fala, você pode? Não, já está resolvido, o fulano falou. Agora tem gente que fala que você, como diz o seu avô, é um risco nada, não adianta nada a palavra dele, não vale nada, Mas tem gente que fala que você diz, E eu fui. Aí eu estou indo, conversando comigo mesmo, e falei, rapaz, se tiver milão, não vai dar para pagar conta de água, uma de luz, aí fui fazendo conta, Mas se for 2.000, já dá para pagar, e fui fazendo conta, Aí cheguei lá, quando passei o cartão lá para ver o saldo, tinha 7.000 reais. Isso aí há 9, 10 anos atrás, Era dinheiro, tá bom? E aí naquele momento eu levei aquele susto, vendo aquele saldo, Deus falou no meu coração. Para cada dia que você ficou sem comer, eu estou mandando 1.000 reais. Para que você compreenda de uma vez por todas que eu sou um pai que não frustra as necessidades dos meus filhos. Aquilo que eu prometi, eu sou Deus para cumprir. Amém. Aí fui arrancando aquele dinheiro, fui arrancando e fazendo transferência para um para outro, que a gente contar da gente para comer, De deixar o dinheiro lá e vamos, comer tudo, Comecei a transferir para o outro, encher os bancos e paguei os aluguéis tudo, as contas de luz. Deu para alugar uma casinha no loteamento lá em cima, e deu para alugar só uma partezinha nesse ponto aqui, que não era assim, era só uma partezinha, não sobrou um centavo, mas deu para fazer tudo o que precisava.
Glória a Deus, né? Era só um pedacinho aqui, né? Depois nós alugamos o outro, depois nós alugamos o outro, né? Agora vamos construir o nosso lá, né? E dessa experiência nós tivemos muito, amado. Porque na verdade, a gente diz que quer um milagre, mas quando Deus manda a gente lançar a isca ao mar, a gente questiona. Mas será que é estranho de Deus mesmo? Né? Se Deus falar algo com você, lance o anzol, porque o peixe já está preparado para você. Né? Amém. Eu creio. Jesus disse que Pedro seria pescador de homens. Se diz para Pedro que era discípulo dele, ele certamente vai dizer para mim e para você também que nós seremos pescadores de homens também. Marcos capítulo 16, versículo 15 até o 18, Cristo falou para os discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho de toda criatura. Aquele que crê e for batizado vai ser salvo, aquele que não crê será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, não cairão sobre não, tá? E se alguma coisa morder o bebê, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Isso não foi só para Pedro, para João, para Tiago, para Bartolomeu, para Filipe, para Tadeu. Isso é para mim e para você também, amém? Amém. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para você, e você me ajude, porque eu não tive resposta de Deus hoje orando lá. Eu perguntei, mas ele não me falou. Então talvez ele use você para dar essa revelação para nós aqui. Qual isca que Pedro usou? Você tem alguma ideia? Porque eu creio que o anzol hoje é o Evangelho de Cristo, amém? Com esse Evangelho, com essa palavra de amor, nós alcançamos e fisgamos corações, certo? Amém? Eu entendo que quem lança a linha, o anzol, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz as coisas, né? A Bíblia diz lá em Juízes que o Espírito do Senhor Deus vinha sobre aqueles homens e mulheres, e eles eram impelidos para fazer as coisas que Deus queria. Então o Espírito Santo vem para lançar. Mas e a isca? Qual será que seria a isca? Você pode me ajudar? Se tem uma revelação de Deus aí? A isca, mano, é eu e você. Eu não sei daquele tempo, mas quando eu era menino, usava muito a isca de minhoca. Quantos já pescou aqui com minhoca? Aí cuspia na bichinha, ela ficava bem uma brequeta mesmo, né? Que aí mexidinha, né? Aí o cara esquecia lá e passava dentro da boca, né? Ai, meu Deus. Menina, bicho nojento, tá, gente? Meu Deus, é isso. Jogava a bola o dia inteiro e caía na cama para dormir sem tomar banho. Então acordava 10 horas, a mãe batendo: vai tomar banho, seu porco nojento, né? Mas 10 anos já tomar banho, vai de peia, porque, né? Menino. Mas a isca do meu tempo de menino era minhoca. Quando eu pesquei meu primeiro peixe, eu quase morri de alegria, né? Se a isca, de fato, que vai alcançar os homens para Deus, somos nós, eu poderia dizer que você pode ser uma minhoca. Dá uma olhadinha para essa pessoa aí, vê se ela tem cara de minhoca. Né? Minhoca é um bicho feio, né? Esquisito, liso, negócio, tem um semente liso, parece minhoca, né? É um bicho esquisito, né? A minhoca, ela ama a terra, igual para os crentes que amam o mundo, né? Você sabia que quando tem festa na cidade, tem os crentes que vai até lá encher a cara? E sempre tem alguém que filma eles lá e bota nos grupos. O meu pastor diz assim que exposição é um momento muito bom para expor quem não é cristão de verdade. Que quem não é terra. Aí é a festa do peão, é a festa não sei o quê. E compreensão para cara e vai para lá, né? E, gente, eu sou contra você levar o filho para ver o boi, para ver a vaca, né? Eu sou contra os crentes que vai lá e fica mamando na noite inteira, né? Chorando lá no sertanejo universitário, né? A gente era preservado, né? Eu gostava do prefeito Cornélio porque ele filmava os crentes, né? Nas festas, né? E colocava lá nas redes sociais. Eu tinha lá, tava lá os crentes lá. Por aqui! Mas aquele irmão, mas aquela irmãzinha, Cornélio era ele fazia isso sem maldade, tá, gente? Mas eu acho que Deus permitiu algumas coisas, né? Então, assim, tem crente que parece minhoca mesmo. Ele ama a terra, né?
Porque nós viemos da terra, nós viemos do pó, e nós vamos voltar para a terra, né? Então você vê que a gente tem um alguns feio a ver com minhoca, né? Mas você sabe, e não é um bicho bonito, é um bicho feio, e até asqueroso. Você sabia que Jesus ele não estava bonito quando ele estava crucificado? Machucaram tanto ele, ele ficou deformado na cruz. Lá em Isaías 52, versículo 53, versículo 2 e 3, 700 anos antes de Jesus ir à cruz, já dizia como estaria Jesus na cruz. Você poder colocar aqui para nós? 53, 2 e 3. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Jesus não tinha beleza na cruz. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Estou falando de Jesus aqui, tá? Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então de Jesus na cruz. Você vê aqueles filmes que Jesus só tem só uma manchinha de sangue no rosto, e ele estava com o rosto deformado, tanta pancada que ele levou. Aquela coroa de espinhos entrou na cabeça de Jesus. A barba de Jesus foi arrancada. Não tinha barba, tinha só a carne viva, porque eles arrancaram com as mãos a barba de Jesus. Jesus não estava bonito na cruz, não. A Bíblia diz que não tinha aparência nem formosura. E a Bíblia, quando fala de mar, de água, fala de multidões, de nações. Deus deseja lançar, amado, alguns anzóis aos mares. Deus deseja lançar essa palavra através da minha vida e da tua vida para as multidões. Tem gente que eu não vou alcançar nunca, mas você pode alcançar. Tem pessoas que você tem influência na vida deles que eu não vou nunca nem chegar perto, mas você pode. O menor que você acha, por mais menor que você pensa que você é, você pode alcançar aquela vida. E o anzol vai ser o Evangelho do Senhor. Quando isso entra no nosso coração, já é, somos fisgados pelo Senhor. Amém? Amém. Então, o peixe com dinheiro na boca é valioso. O ser humano para Jesus sempre vai ser muito valioso. Os homens te dão valor, e Jesus provou o seu valor quando ele morreu por você na cruz. Aí isso que somos nós, sem beleza, com jeito de minhoca, e muitas vezes machucados e desfigurados. Muitos de nós, amados, temos vergonha de falar do Evangelho de Jesus, que fomos machucados, desprezados, temos hematomas no nosso rosto, vergonha na nossa cara. Nós dizemos assim: eu não tenho coragem de falar de Jesus. Se eu tivesse uma vida que não fosse de minhoca, eu certamente falaria de Jesus. Eu quero falar para você: se você tiver coragem de subir no anzol, Jesus usa a tua vida do mesmo jeito que você está. Amém. Eu não deixaria nunca de falar do amor de Deus por motivo nenhum na minha vida, a não ser pelo pecado. Por outro motivo, não. Porque eu não tenho um carro, porque eu não tenho mulher, porque eu não consegui realizar o meu sonho em 2025 e não sei o que. Eu não por nada desse mundo eu deixaria de falar do amor de Jesus. E você sabe que a minhoca, o peixe, ele não respeita se ela está boa ou não, se ela está bonita ou não, mas ele veio para comer, certo? Certo? Amém? Quando os peixes, as pessoas, os homens, virem você pendurado no anzol do Evangelho da graça de Deus, eles vão chegar perto de você e vão tentar te morder e vão morder você. E quando morderem você, serão fisgados pela palavra de Deus. Presta atenção, isso aqui é algo de Deus para a sua vida. As pessoas não rejeitam a tua dor, a tua perda, se você está machucado, endividado ou não, se você foi humilhado na porta da sua casa por uma porta que você não conseguiu pagar. As pessoas não te respeitam, mas elas virão até você, talvez para te causar mais dor, mas quando morderem você, serão fisgadas pelo Evangelho de Jesus. Interessante, não sei se você já pescou muito, dificilmente você salva uma isca quando você pesca um peixe. Você vai dar tiro no anzol, mas você perde a isca. Sim ou não? É isso mais ou menos? Dificilmente você reaproveita uma isca, principalmente quando é minhoca. O bicho é mole, né? Mesmo para que nós venhamos a perder a vida, nós devemos continuar falando do amor de Deus. Amém. Mesmo que as pessoas não nos aceitem,
O dia que tivermos uma oportunidade, nós vamos mostrar as nossas dores, as cicatrizes do nosso corpo, da nossa alma. Vamos dizer, mas eu tenho e creio, eu creio em Jesus que cura dores. Pastor, o dia que Deus me curar, eu vou dizer de cura para os outros. O dia que Deus me prosperar, eu vou falar que Ele prospera. Não, eu vou falar tudo isso mesmo ainda não sendo. Mesmo sendo a minhoca feia, fedida, machucada, eu vou dizer, existe um Cristo que tira a pessoa do inferno e leva para o céu. Tem um Deus que tira o pobre necessitado do monturo, do pó, e o levanta e faz sentar-se com príncipes. Tem um Cristo poderoso que diz para nós, não toque naquele, não toque naquela. Eu creio num Deus que diz na palavra dele, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Eu acredito num Deus, amado, que Ele honra onde você foi desonrado. Eu acredito num Deus que diz na palavra dele, no lugar da tua vergonha, eu te darei dupla honra. Onde você foi tratado como minhoca, eu vou dizer para você, tem um peixe com dinheiro na boca para poder resolver o problema. Eu creio nesse Deus, amado. Eu acredito nele todo o meu coração. Quando eu lembro das coisas que eu passei na vida, das humilhações, e vejo o que Deus tem feito na minha vida, eu glorifico o nome dele, você nem imagina o tanto. Parente teu não te vê quando você é minhoca, mas o dia que Deus resolve te exaltar, eles começam a querer morder você. Eu já batizei algumas pessoas da minha família, que diziam para mim, todo mundo naquela igreja é rico, só aquele infeliz que é pobre, endividado, lascado e tricado para não falar a palavra não. Eu dizia, eu sei que meu Redentor vive. Eu acredito que um dia Deus vai se levantar em meu favor, Ele vai me ajudar, Senhor. Esse dia chegou na minha vida. Eu quero dizer para alguém aqui que o seu dia está chegando também, meu irmão, minha irmã. Vai chegar. Os seus dias de minhoca estão acabando nessa terra. Amém? Você acredita nisso? Amém. Mateus capítulo 16, versículo 25. Jesus fala que quem perder a vida dele por amor, vamos ver aqui, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a vida por minha causa, achará. Pois quem aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, eu vos digo que alguns homens que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Quero profetizar que antes de você morrer, você vai ver a glória que Deus manifesta na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! E você não vai morrer agora não, querido. Tem muita vida para você viver. Eu acredito em todo o meu coração. Pastor, por que o peixe? Por que Jesus não mandou? Vai lá, né? Alguma outra coisa. Pega uma ovelha. Vai ter uma ovelha perdida ali na esquina, você vai lá pegar ela e vende para o posto. Eu não sei por quê. Talvez porque Romanos 11:36 diz que tudo é dele. É para ele e para a glória dele. Né? 11:36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Aí depois a glória eternamente. Amém. Amém. Você veio dele, você está aqui por ele, e um dia você vai tornar ele, porque tudo é dele para a glória dele. Amém? Você acredita nisso, amado? Entendeu? Então dá uma pausa para aqui, Jesus. Amém? Você pode ter um diz para a pessoa que está do seu lado, quando eu peço para você dizer, é porque eu acredito que você vai dizer. Tem gente que não fala não, é uns minhoca muda, né? Diz para a pessoa que está do seu lado assim, eu acredito que Deus falou com você. Agora você sabe qual é o seu chamado. É ser minhoca. Deixa o peixe morder. Jesus vai usar você para fisgar muita gente e levar para o céu. Para a glória do nome dele. Amém? Amado, tem um hino assim que diz, é só em ti que confiarei. Se você quiser encerrar, você pode encerrar. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus, você que está na rede social.